Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você assistir essa aula, você vai assistir uma aula top de linha. Mas só que você não pode ficar do jeito que você está aí. Passivo. Igual um zumbi na frente dessa tela. Cadê o seu caderno? Cadê o seu material de anotação? Os seus registros? Existe uma coisa na neurociência chamada de esforço cognitivo. Quanto mais ativo for o seu bloco de estudos, o que você está fazendo agora é um bloco de estudos, hein? Com uma videoaula top. Então, quanto maior o seu esforço cognitivo, maior a sua retenção, sua conectividade dos seus neurônios. Mais você gera memória semântica. A metodologia do Atlas é pautada nisso. Então, separa o seu material de anotação, de atividade para esse bloco de aulas. Seja muito bem-vindo, porque você vai ter um momento agora que vai ser um divisor de águas no seu resultado. Bem-vindo ao Atlas. Vamos falar agora sobre priorização. Eu diria priorização e bom senso. Priorizar algo é dar a este algo mais importância do que a outra coisa que eventualmente até tenha ali alguma ligação. Nos estudos isso acontece o tempo todo. E uma coisa que eu posso dizer, principalmente para aqueles que baseiam o seu estudo, nos cursinhos e nas sequências de apostila. Quem faz isso não prioriza nada. Por mais que diga, eu priorizo porque eu estudo assim, eu assado, não prioriza. A experiência nos mostra que um dos principais problemas a afligir a maioria dos alunos é a falta de noção do que priorizar. Vamos lá, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Faça um exame de consciência você mesmo nesse momento. Principalmente para você que já fez pelo menos o terceiro ou que já fez mais de um pré. Quais são as duas disciplinas que você mais estuda corriqueiramente? Eu tenho certeza que a resposta da maioria é matemática e biologia. Isso, pense, principalmente para a galera que está pensando em entrar na universidade via SISU, um estudo mais intenso de matemática não é nenhum problema, porque eu costumo dizer que a matemática é a nossa principal aliada na aprovação. Aí o cara fala, mas eu não gosto de matemática. Foda-se que você não gosta de matemática. Não gostar de matemática é uma preferência sua. Mesmo assim, embora você não goste dela, ela te ama. E sabe por que eu posso dizer que ela te ama? Porque é a disciplina que, com o menor número de acertos, te concede a maior pontuação possível no Enem. Logo, matemática é a sua principal aliada. Se você for pensar em outras provas para além do Enem, em muitas delas, aquela disciplina que eventualmente você não gosta, é a disciplina que muita gente não gosta e vai mal, mas que tem um programa de estudos muito simples. Quer um exemplo? Física nas Paulistas, física na USP. Física na USP, na primeira fase, não é uma prova fácil. Com certeza não é. E exatamente por não ser uma prova fácil, muitas pessoas deixam a física em segundo plano. E se eu te disser que é possível desenhar com extrema facilidade um programa de estudos em física que funciona até mais rápido do que aquele que funciona no Enem? Nesse caso, a física é uma aliada, como na prova da USP. Ora, em provas de faculdades particulares, em que biologia e química são muito cobradas, elas são as suas principais aliadas. Elas contribuem com peso maior, com número maior de questões, etc. E aí, interessante é você começar a sua priorização fazendo a seguinte pergunta. Para o meu vestibular, quem é a minha disciplina principal aliada? Goste eu dela ou não? Eu estou te dando a resposta pronta no caso do Enem. A principal aliada de todos os alunos no Enem, independente do peso, é a matemática. Por quê? Repito, é a disciplina que te concede a maior quantidade de pontos, acertando o menor número de questões. Quem seria a nossa principal vilã? A principal vilã é uma disciplina que as pessoas normalmente acham que é uma prova fácil, a prova de linguagens. Por que ela é a principal vilã? Porque não importa quão alto, até hoje, né, historicamente, usando historicamente o Enem, não importa o quão alto seja o seu número de acertos. O TRI de linguagem sempre é o mais baixo. Se ela gostasse tanto assim de você, ela ia valorizar mais os seus acertos. Aí eu pergunto, faz mais sentido dedicar o tempo estudando a matemática ou a linguagens quando a prova nas duas tem o mesmo peso? A matemática. Isso é priorizar. Mas eu não gosto.
Tudo bem, se você não gosta, terá a oportunidade de fazer o pré-vestibular de novo fazendo o que você gosta. Vamos colocar uma coisa bem clara aqui. Foda-se o não gosto. Neste momento, morreu o eu não gosto de tal coisa. Isso não importa. Se nós somos um grupo de faixa preta, uma comunidade de faixa preta, eu estou te guiando, eu estou te dizendo. Pouco importa o eu gosto, eu não gosto. Isso que se foda. O importante é o que nos importa e não o que eu gosto. E aí entram umas coisas muito assustadoras. Eu disse que a maioria de vocês deve ter dito matemática e biologia. Sobretudo o pessoal da medicina. E aí vai uma mensagem especial para você que quer medicina. Faça a prova onde fizer. Em primeiro lugar, você ainda não é médico. E se você ainda não é médico, você não tem, não vou nem dizer o direito, você pode se comportar do jeito que você quiser, mas não será saudável se comportar como um. Neste sentido, pouco importa que você aprenda muita biologia. Para que você realmente venha a ser um médico, você precisa aprender aquilo que vai te fazer passar, aquilo que vai te fazer conquistar alguma posição. Biologia contém simplesmente o maior conteúdo dentre todas as disciplinas do ensino médio. Além disso, dentro das ciências da natureza, biologia, matemática, biologia, química e física, a biologia, sem dúvida, é a mais fácil. E no Enem, ainda por cima, dentre todas as disciplinas presentes no Enem, biologia é aquela que contém o maior número de questões fáceis, possivelmente junto com a matemática. E ela contém a mesma quantidade de questões, via de regra, que a química e a física. Agora me explica, que sentido há em você perder mais tempo estudando biologia do que estudando, por exemplo, física ou química, em que eu sei você tem mais dificuldade? A sua desculpa vai ser o seguinte: como biologia tem mais questões fáceis, ela contribui mais para o TRI do que química e física. Gente, essa é uma ideia tão idiota. Na verdade, você ter questões fáceis de um conteúdo implica que realmente você não pode errar questões desse conteúdo. Nisso tem razão. Por outro lado, quando o curso é muito concorrido, acertar apenas, por exemplo, as questões de biologia não vão te levar a lugar nenhum. Qual questão vale mais? A fácil ou a difícil? Especialistas em Enem. Pela regra de calibração do Enem, as questões que valem mais são as mais difíceis. Ué, meu professor falou errado? Só que, na verdade, quando essas questões difíceis são acertadas, sem que você crie a base acertando antes questões fáceis, as difíceis passam a ter um peso, uma contagem de ponto muito menor, porque o sistema entende que você chutou. Mas se o seu curso é muito concorrido, você precisa acertar as difíceis. Então, como estudante de medicina, você quer passar? Sua concorrência é absurda. Sua concorrência é tão absurda que você não pode se dar ao luxo de estudar muita biologia e esquecer a química e a física, por exemplo, dentro da prova de natureza. Eu nunca conheci um faixa preta que tenha passado no vestibular com folga, com tranquilidade e tenha ignorado química e física. Eu vejo uns idiotas, gurus na internet, falando, você pode largar uma disciplina. Larga. Seu guia está dizendo que se você largar, você não passa. Aliás, largar uma disciplina é uma das atitudes mais estúpidas que você pode tomar ao longo do ano. Você pode largar coisas, nunca a matéria inteira. Eu sou até muito favorável que você largue um monte de conteúdo que não presta. A começar pela biologia. Vamos lá, vamos cortar na carne. Quantas questões de fisiologia humana você acha que caiu na história do Enem até hoje? Vamos pegar assim. Quantas questões de sistema nervoso até hoje apareceram na história do Enem? Sistema nervoso clássico, puro. Sabe quantas? Uma. E quando eu falo história do Enem, eu estou pegando o Enem desde 2009 até 2021, né? Porque a prova foi em 2021. Primeira aplicação, segunda aplicação, Enem simulado, PPL, livro, diabo. Pode contar aí 2 a 3 aplicações do Enem em média por ano. Uma! Agora pensa, qual a lógica que existe em você estudar mais, por exemplo, o sistema nervoso humano, que teve uma questão na história do Enem, você vai estudar mais isso do que estudar, por exemplo, mais cinemática, que todo ano cai no Enem.
Não existe lógica nenhuma. Isto é a falta de priorização. Então, para iniciar a nossa priorização, a primeira coisa para iniciar a sua priorização é cortar na carne. Ou seja, ignore o que você gosta. Pouco importa a matéria, o conteúdo que você gosta. Não importa. Se você, a tendência do ser humano é fazer mais aquilo que lhe dá mais prazer. Fatalmente nós acabamos estudando aquilo que a gente mais gosta, ao invés de estudar aquilo que a gente mais precisa. Foque no que precisa. O mapa, a tabela FPS vão te dizer o que você mais precisa. E infelizmente eu tenho que te comunicar um negócio. Normalmente o que você mais precisa não é o que você mais gosta. Há alunos, sobretudo os melancólicos, já que nós comentamos sobre temperamento, que tem uma tendência enorme a querer completar a apostila. Poxa, mas eu vou passar por tudo de linguagens e não vou fazer os exercícios, minha apostila vai ficar em branco. Meu Deus, que se dane sua apostila em branco, meu filho. Você é o dono do sistema de ensino e eu não estou sabendo? Você não é. Gramática não cai no Enem pura. Ah, mas na redação tem que saber. Sim, você tem que saber. Você tem que saber o que é uma oração coordenada, uma oração subordinada sintética para fazer o Enem na redação? Não. Então para que você vai estudar isso? Sua apostila vai ficar em branco nesse pedaço de análise sintática. E não tem problema nenhum nisso. É priorização. Ah, mas eu vou fazer a prova do ITA. Aí é diferente. Aí você tem que estudar esse tipo de coisa. Entendeu como o vestibular vai definir muito bem o que é prioridade ou não? As pessoas, às vezes, tomam como prioridade aquilo que elas gostam e aquilo que faz com que elas se sintam melhor. Porque se eu me sentir melhor, eu estudo melhor. Mentira! Você estuda melhor quando a sua nota começa a aparecer. É aí que você ganha força. Todo o resto é auto-engano. Então vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Priorizar não é fazer o que a gente gosta. Priorizar é fazer aquilo que é preciso. E ao longo desse tempo todo, o seu guia, sobretudo nas mentorias, vai sempre lembrá-los o que é preciso fazer. Gostou? Seja muito bem-vindo ao Atlas, um pré-vestibular online focado em metodologia de aprovação. Aqui no Atlas, a gente vai te entregar algo muito maior do que aula. Porque só aula não aprova. Se você não tiver uma metodologia de estudos que dialogue com o que você busca, que é a sua aprovação, você vai ficar com muito conteúdo, mas não vai ter performance. Tem que ter uma interseção nisso aí. Metodologia tática no processo de construção de resultados. Com consistência. Resultado bom não pode ser uma eventualidade. Tem que ter consistência. Acesse o link aqui abaixo no vídeo, vem conhecer o programa do Atlas e seja muito bem-vindo. A sua aprovação, ela está aqui. Na verdade, ela está aqui.